Então, vamos iniciar o nosso trabalhito. Um trabalhito que eu fiz para vós, mas principalmente para mim. Para mim, na recolha dos elementos que eu tive que fazer. Normalmente, nesses trabalhos, nós somos os primeiros a ser beneficiados. Então, vamos ver a pergunta 263, 264 e 265. Na pergunta 263, Kardec pergunta aos espíritos: o espírito faz a sua escolha imediatamente após a morte? Estamos a falar na morte do corpo. E os espíritos respondem que não fazem, pois muitos espíritos creem na eternidade das penas. E como já vos foi dito, isso é um castigo. Então, o espírito não tem condições de escolher logo após a desencarnação quando deverá ocorrer a sua vinda, a sua nova vinda à Terra, a sua nova reencarnação. E principalmente se ele está envolvido pelas paixões terrenas, se ele está mais do lado da materialidade do que do lado da espiritualidade. É-lhe mais difícil. É necessário que tenham tempo. Pode acontecer até a um espírito mais consciente dos seus deveres reencarnar logo. Mas, mesmo assim, é muito raro não haver um intervalo entre a vida espiritual e a vida terrena. Dizem-nos os espíritos que não se pode precisar ao certo a duração desses intervalos. Tudo, voltamos a dizer, é muito relativo e só o Pai sabe. Os espíritos mais inferiores, dizem-nos o Livro dos Espíritos, acreditam na eternidade das penas, pois a sua mente foi trabalhada nesse detalhe durante muitos e muitos anos. E esse condicionamento, esse tão enraizado, não cede a qualquer lugar facilmente. Quer dizer, não aceita outras ideias. Ele está tão enraizado naquilo que não aceita outras ideias, a não ser com o trabalho do tempo. Sempre o tempo. O tempo vai dissolvendo tudo, vai resolvendo tudo. Já que ouvimos falar que há espíritos que demoram séculos para voltar a reencarnar e outros pouco tempo. Depende das necessidades de cada um e, claro, da vontade do Pai. O objetivo da vida de cada um é despertar os valores do espírito, dar-lhe condições para que ele cuide de si mesmo, sob as bênçãos do Criador. Quem começa a conhecer estas verdades, estes valores, passa a convencer-se a si mesmo, porque somente Deus e Ele próprio sabem cuidar das suas necessidades. Tudo o que vier de fora servirá como toque, mas as decisões e a vivência devem nascer dentro de cada um, pelo esforço próprio. E o Espírito Miramês reforça, dizendo-nos que o mundo é um fruto que já denuncia alguma maturidade. A humanidade passa por processos inumeráveis de entendimento, de modo a perceber, por meios diversos, as leis que lhe podem indicar o caminho, a verdade e a vida. E as leis são as mesmas, tanto no mundo espiritual quanto na Terra, no mundo terreno. Sendo que certas mudanças
Certas diferenças, se as houverem, dizem respeito, referem-se, muitas delas, ao estado em que se encontra a alma. Como está a sua evolução, como estão os seus sentimentos. Quantas criaturas nascem e logo após o seu nascimento desencarnam? Quantos aqui permanecem por pouco tempo? E muitos outros alcançam idades avançadas. Assim, também o espírito, no mundo espiritual. Acontece exatamente o mesmo ao espírito, no mundo espiritual. Uns permanecem nele por pouco tempo, outros mais ou menos tempo, e alguns por muitos séculos. Que Deus nos fortaleça para podermos conhecer mais e melhor as suas divinas e sábias leis, os seus exemplos. Passamos agora à pergunta 264. Kardec pergunta: o que é que orienta o espírito na escolha das suas provas? E os espíritos respondem que o espírito escolhe as provas que lhe podem servir de expiação, segundo a natureza das suas faltas, e também fazê-lo progredir mais rapidamente. Uns podem escolher, impondo a si próprios, uma vida de misérias e provações, para tentar suportar essa vida com coragem. Outros, experimentar as tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas pelo abuso e o mau uso que lhes pode dar, e pelas más paixões que desenvolvem. Outros ainda, enfim, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contacto com o vício. Então, quando é dado ao espírito escolher as provas que deverá enfrentar quando encarnado, ele sempre escolhe os caminhos compatíveis com as suas necessidades. Claro está, estamos em presença de um espírito já com alguma evolução espiritual. O espírito que tem o preparo para escolher as suas provas, se estivesse na carne, talvez escolhesse outros testemunhos, outros caminhos bem diferentes. Porque, quando em espírito, a sua lucidez é outra. E o que lhe interessa mais é o seu maior aperfeiçoamento. O espírito, quando encarnado, logo que aparecem os primeiros sintomas dos reveses que escolheu, ele se apavora, porquanto a escolha a teoria. E enfrentar as dificuldades é prática, bem diferente. Duas coisas completamente diferentes, teoria e prática. E muitos desistem a meio do caminho. Não estão preparados, escolheram através da teoria e, claro, fracassam. No entanto, quando desencarnam e voltam a querer encarnar, eles tornam a pedir essas ou outras provas ainda mais difíceis. E porquê? Porque eles sabem que somente a reencarnação lhes dará a chave da libertação espiritual. Que eles, por vezes, veem os outros gozar no mundo de onde vieram. Eles vieram do mundo dos espíritos. E continua Miramês. O que leva o espírito a pedir duras provas em nova reencarnação é saber que só a consciência tranquila, a liberdade, a humildade e o amor o limpará de todas as mazelas inferiores que lhe causam infelicidade. Quando dizemos que a solução dos nossos problemas se encontra dentro de cada um de nós,
Temos a prova na escolha do espírito que é viciado na vida desregrada. Ele vai nascer, ele vai pedir para reencarnar no meio que lhe vai proporcionar a possibilidade de aprender a beber. Porque é nele, nesse meio, que o espírito sente, através da dor, sempre através de sofrimentos, a necessidade de se livrar do vício com mais profundidade. Importante também é lembrar que poderemos ir além das escolhas que fizemos no mundo espiritual antes da nossa reencarnação. E como sabemos, tudo depende da consciencialização de cada um, dos seus deveres, da sua evolução. Pois a vontade de vencer é medida para tais. Pois a vontade de vencer não é medida para tais e quais provas. Essa vontade poderá crescer e avançar, dependendo da força de cada espírito, das suas decisões, do seu livre-arbítrio, antes as lutas empreendidas. A alma pode, se confia, pois é a fé aliada à sabedoria de Jesus. É a nossa fé que nos leva à descoberta da verdade. E na pergunta 265, Kardec pergunta se alguns espíritos escolhem o contacto com o vício como prova, aos que escolhem o vício por simpatia e pelo desejo de viver num mundo adequado aos seus gostos. Ou então, para poder entregar-se livremente às suas inclinações materiais. E a resposta dos espíritos é a seguinte: há, por certo. Há espíritos nessas condições, mas só entre aqueles cujo senso moral é ainda pouco desenvolvido. Aliás, a prova decorre disso mesmo. É essa a razão que origina a prova. E eles a sofrem por tempo mais longo. Esses espíritos, mais cedo ou mais tarde, compreenderão que a satisfação dessas paixões têm para eles consequências deploráveis, que terão de sofrer durante um tempo que lhes parecerá eterno. E o Pai poderá deixá-los nesse estado de sofrimento, até que eles tenham compreendido as suas faltas, pedindo então, por si mesmos, o meio de resgatá-las e tornar essas provas proveitosas. Então, reforçando a ideia, diremos: não existe uma regra geral nas escolhas das provações, mas todas elas nos trazem lições, mais ou menos demoradas, que só o tempo se encarregará de nos fazer sentir, sempre pelos processos da dor. As deduções que a razão nos oferece, as ideias, o sentir que a razão nos oferece, para escolher essa ou aquela provação, vêm impulsionadas pelos nossos sentimentos e pelo tipo de escolha. Os benfeitores espirituais conhecem-nos e, na hora de concederem o escolhido, o automatismo do sim ou do não é mais profundo do que se pensa. Primeiramente, porque ele vem de Deus, porque todas as decisões partem dele, o supremo mandatário do universo.
E porque outras vezes o pedido da prova é a inspiração de alguém que ajuda nas lutas de cada dia, como sendo o seu avalista na riqueza da sua vida, no corpo. Estamos a lembrar, por exemplo, do nosso anjo da guarda, que nos pode inspirar esse pedido de provas. Há também aqueles que escolhem tipos de provas para satisfazer as suas paixões mais difíceis. Mais cedo ou mais tarde, arrepender-se-ão das suas escolhas. Como dissemos lá atrás na resposta à pergunta, que, embora conhecendo a inconveniência do caminho escolhido, o Pai concedeu-lhe esse caminho com aprendizado, pois ao descobrir esse caminho é que ele, o Espírito, irá encontrar os roteiros da luz, encontrar o Pai. Se já temos alguma luz de entendimento acerca das leis do Pai que regulam todas as coisas, não percamos tempo com o chamado mal. As ilusões fazem-nos sofrer, até que conheçamos a verdade. E a verdade é o Pai, de braços abertos, pelos braços de Jesus, a convidar-nos para a felicidade. Todos devemos aprender com mais brevidade a ciência do bem viver, pois ela é a porta da luz que nos mostra a paz da consciência, do amor, da harmonia. Se já sabemos escolher melhores caminhos para o nosso bem-estar, trabalhemos na inspiração aos outros. Que seja no silêncio, de modo que eles, pela sugestão dos nossos exemplos e das nossas orações, possam encontrar mais depressa o Cristo no coração. E termina assim o espírito de Miramês. Esforcemo-nos todos os dias no combate às nossas más inclinações e não esmoreçamos nunca nessa luta, porque se procuramos Jesus para nos ajudar nessas dificuldades, venceremos a nós mesmos, ganhando a paz e aprendendo a amar em todos os rumos da nossa vida. O Pai concede sempre o que lhe pedimos, mas somente quando acha conveniente para o nosso despertamento, para a nossa evolução espiritual. Às vezes é demorado esse atendimento. Não importa. O que importa é que abramos nossos olhos para a luz do entendimento, para a luz da partilha, para a luz do amor. Então, deste pequenino trabalho, eu retirei três questõezitas que nos dão outras tantas ideias. E é assim, a primeira ideia, o espaço de tempo entre as provas. O espaço de tempo que nós podemos ter entre as provas. Nós vimos que o espírito não tem condições de escolher, logo após a sua partida para o mundo espiritual, quando deverá ocorrer ou quando deverá ser a sua próxima reencarnação. Dissemos que é necessário tempo, muito ou pouco, só o Pai sabe. E essa reencarnação estará sempre relacionada com o seu grau de evolução. A evolução desse espírito é que vai determinar o valor dessa reencarnação. A segunda ideia, qualidades, características das provas escolhidas. Vimos que quando o espírito tem o merecimento de escolher as provas, ele escolhe sempre os caminhos que necessita para engrandecer a sua evolução. Muitas vezes a escolha é muita. Ele tem muita escolha. Ele quer vir provar isto, quer vir provar aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Então o Pai, que é todo misericórdia, lhe diz: filho, é demais.
Não vais conseguir. Vais relevar esta, vais relevar aquela, vais ter muita atenção com os teus sentimentos. E já será muito boa a reencarnação. Terceira ideia. Escolha das provas por afinidade. Vimos também que muitas vezes o espírito escolhe reencarnar no meio em que o espírito impera. E ele reencarna aí porque gosta e sente necessidade de nele permanecer, nele vivenciar. E o Pai deixa. O Pai deixa prevalecer o seu livre-arbítrio, pois o Pai sabe que só naquele meio, naquele ambiente e em contacto ali com o vício, é que o espírito pode decidir, pode aprender e encontrar assim o caminho certo que o leva até ao Pai. Que Jesus nos continue a abençoar. Muita paz para todos.